Lucas capítulo 18, do verso 9 ao 14, diz assim: Propôs também Jesus esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar, pedir para que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco nessa noite. Me ajude em oração. Amado Deus, soberano, eterno Pai, bendizemos o Teu nome, exaltamos a Tua majestade, o Teu poder. Sabemos, meu Deus, que sem Ti nada somos. Pai, nessa noite nós viemos a esse ambiente, a esse templo, a essa congregação, meu Deus amado, louvar e exaltar o Teu nome, mas também, Senhor Deus, queremos ouvir a Tua voz, queremos, meu Deus amado, ouvir a Tua palavra falando ao nosso coração, nos orientando, nos direcionando, trazendo vida, trazendo, meu Deus, cura, Senhor Deus, nos exortando, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amado Espírito Santo, fala com teu povo nessa noite, com cada homem, cada mulher que vai ouvir essa palavra, que o Senhor, meu Deus, venha de encontro à necessidade de cada um de nós, e que nenhum de nós, meu Deus amado, saia desse ambiente de culto da mesma forma que chegamos, mas que nós sejamos transformados para a glória e honra do teu santo nome. Amém e amém. Hoje eu quero compartilhar esse texto de Lucas, porque eu creio que algo fundamental para nós é a compreensão correta do que é o Evangelho. Nós precisamos ter uma compreensão correta. O profeta Oséias já dizia, no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, ele dizia que o povo sofre porque falta conhecimento. E eu vou dizer para você, esse tema que nós vamos falar hoje é muito, muito, muito importante para os nossos dias, para o nosso tempo, onde muitas pessoas estão seguindo algo que acham ser evangelho, mas não é o evangelho. Então o tema do sermão dessa noite, para você que gosta de anotar o tema do sermão, é 3 maneiras de nos relacionarmos com Deus: rejeição, religião e evangelho. Então esse texto de Lucas, onde nós lemos aqui, nós vamos ver que Jesus ele fala uma parábola para as pessoas que o ouviam. E ele fala uma parábola de 2 homens que foram ao templo. Então aqui está falando de 2 homens que estavam buscando se relacionar com Deus. 2 homens que foram ao templo orar. E essa parábola ela nos oferece uma visão bem aprofundada de diferentes maneiras pelas quais as pessoas se relacionam com Deus. E eu vou dizer uma coisa muito importante para você nessa noite. Todas as vezes que a palavra de Deus é ministrada, nós precisamos nos colocar diante da palavra de Deus como um espelho e analisar se essa palavra eu me encaixo, essa palavra onde eu preciso melhorar. Não, eu estou fazendo o correto diante da palavra de Deus sendo pregada. Olha, eu preciso melhorar aquilo. Porque na realidade, irmãos, às vezes, isso aconteceu comigo, muitas vezes, no começo da minha fé. Quando a palavra era pregada, ela nunca era para mim. Ela sempre era para outro. Mas eu vou dizer para você, quando Deus envia a sua palavra e ela chega aos nossos ouvidos, a palavra é para nós. Amém? Então, como sempre eu digo para vocês aqui, a palavra é para mim. É muito comum nós pensarmos que só existem 2 maneiras de se relacionar com Deus. Ou rejeitando a Deus, ou servindo a Ele. Mas eu vou dizer para você, existem 3 maneiras pelas quais as pessoas se relacionam com Deus. A primeira maneira dos homens se relacionarem com Deus é rejeitando a Deus. Essa é a primeira abordagem, a primeira maneira dos homens se relacionarem com Deus. Muitos homens rejeitam a Deus. Certamente você conhece muita gente que você insiste para que ele venha ouvir a palavra, para que ele se converta a Cristo, mas o que eles fazem? Zombam e rejeitam a Deus. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam.
O seu próprio povo rejeitou. A ponto de Jesus dizer assim, o profeta não tem honra a não ser na própria casa. Rejeitaram a Cristo. Então, quando nós vamos olhar aqui para essa parábola que Jesus está apresentando para nós vamos ler aqui no verso 9, Jesus diz: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava em si para si mesmo desta forma: ó Deus, e aí o texto prossegue. Então, esse fariseu que aparentemente estava indo se relacionar com Deus, ele não estava se relacionando com Deus. Ele estava rejeitando a Deus. Por que ele estava rejeitando a Deus? Porque o fariseu é um homem cheio de autojustiça ou justiça própria. E esse homem que estava orando, ele rejeita a humildade diante de Deus. Ele é soberbo diante de Deus. Diante de Deus, ele não reconhece as suas debilidades, os seus pecados. Pelo contrário, ele se orgulha do que ele faz. Você já ouviu pessoas falar assim: tudo que eu tenho foi Deus que me deu, não. Vai trabalhar cedo para ver se você ganha dinheiro. Não é assim? Tem muita gente que fala isso. Que tudo que tem foi Deus que me deu nada, rapaz. Eu que não vou levantar cedo para trabalhar, para ver se eu não consigo, se eu ganho dinheiro. Com certeza você já ouviu, assim como eu, muita gente fala isso, não é verdade? Isso é uma pessoa que está agindo igualmente esse fariseu. O fariseu, ele está rejeitando a soberania de Deus. Ele está rejeitando a Deus, ele não está aceitando que, se Deus pelo menos não tivesse o criado, ele não seria nada. Só o fato de Deus criar ele já dependia de Deus. Se Deus tirasse o oxigênio dele por 2, 3 minutos, ele morria. Mas não, ele chega diante de Deus cheio de justiça própria. Pessoas assim, elas optam por viver suas vidas de acordo com os seus próprios entendimentos. Pessoas que rejeitam a Deus, elas podem até estar dentro dos templos, como esse fariseu estava, mas elas seguem os seus próprios entendimentos, elas fazem o que elas querem, elas não se submetem a Deus, não se submetem a ninguém. Elas são deuses de si mesmos, orgulhosas, arrogantes, acham que se bastam, mas muitas delas estão nos templos, porque o fariseu estava onde? No templo. E muitas dessas pessoas estão no templo, mas elas estão rejeitando a Deus. Existem aqueles que rejeitam a Deus descaradamente, que são os pagãos, os ímpios, os que praticam religiões ímpias, idólatras. Esses rejeitam a Deus descaradamente mesmo, que vivem nas práticas pecaminosas. Mas, irmãos, o mais perigoso é aquela pessoa que está dentro dos templos rejeitando a Deus. Porque aqui nós temos 2 homens que subiram para fazer o quê? Orar. Então, irmãos, aprenda uma coisa: nem todas as pessoas que se assentam no templo para ouvir a palavra, ou para orar, ou para adorar, estão de fato adorando a Deus. Por isso que eu digo para você que é importante demais nós fazermos autoanálise constantemente, porque muitas pessoas no dia do julgamento final vão ter uma surpresa muito grande, porque elas viveram a vida toda rejeitando a Deus e achando que estavam adorando a Deus. Então, esse homem, esse fariseu, ele escolhe viver como seu próprio salvador. Homens que rejeitam a Deus tentam salvar a si mesmo por meio das suas obras, como esse fariseu. E se ele tenta se salvar por meio das suas obras, ele não necessita de um Salvador. Por que Israel rejeitou Jesus? Porque eles achavam que não precisavam de um Salvador. Por isso eles rejeitaram o Messias. Existem muitas pessoas que acham que pelo que elas fazem é que elas vão ser salvas. E está sim de pessoas no meio das igrejas, que se você perguntar para ela: irmão, se você morrer hoje e chegar diante de Deus, ele disser: por que eu deveria deixar você entrar? Muitas delas vão falar: Deus, eu parei de roubar. Eu roubava, eu parei de roubar. Eu fazia meus sacrifícios. Eu não traía minha mulher. Eu deixei a mentira. Eu dava meu dízimo na igreja. Tudo isso devemos fazer? Sim. Mas se eu chegar diante de Deus com esses argumentos e falar: Deus, isso aqui, eu faço isso, eu cumpro tudo isso aqui,
o senhor deve me deixar entrar. Ele vai falar, suas obras são como trapos de imundícia. Isaías já disse isso lá atrás. As nossas justiças, as nossas formas de nos justificarmos diante de Deus, ele diz, são como trapos de imundícia. E todo aquele que tenta se justificar a si mesmo diante de Deus, como fariseu, ele rejeita a Deus. E é interessante nós observarmos nos versículos aqui, no verso 10, que o fariseu posto em pé orava de si para quem? Para si mesmo. Ele não estava orando para Deus, ele estava falando dos feitos que ele havia praticado. Ele estava expondo, ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais. Eu sou bom, eu sou o cara. Olha só, Deus, eu não sou como aqueles que roubam. Eu não sou como os injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí ele vai falar os feitos dele, né? Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo. E ora também, né? Porque ele estava orando. Você vê como que é sério, irmãos. Nós podemos orar, nós podemos jejuar, nós podemos dar o dízimo de tudo e estarmos rejeitando a Deus. Você já parou para pensar nisso? Que nós podemos fazer tudo isso e aí Deus nos reprovar ainda? Então, quando esse fariseu age dessa forma, ele está tentando ser o seu próprio salvador. E isso é rejeitar a Deus. Então a primeira maneira que os homens têm de se relacionar com Deus é o rejeitando a Deus. Qual a segunda? A segunda maneira dos homens se relacionarem com Deus é por meio da obediência religiosa. E o que é a obediência religiosa? Essa maneira é aquela que os homens buscam obedecer a Deus. É errado obedecer a Deus? Não, claro que não, jamais. Porém, muitas vezes esses homens, através de práticas religiosas e tentativas de conformar os padrões morais, eles tentam alcançar o favor de Deus através da sua obediência e dos seus rituais. O fariseu é um bom representante desse tipo de pessoa. O fariseu, ele segue diligentemente as práticas religiosas e as leis morais. Ele praticava tudinho certinho. O farisaísmo era uma seita dentro do judaísmo. E os fariseus eram radicais nas suas práticas religiosas. Radicais. Eles iam no extremo. E os fariseus foram os caras que mais confrontaram Jesus e mais insistiram para que Jesus fosse crucificado. E esse fariseu, ele segue diligentemente as práticas religiosas, mas a motivação desse homem, é o que eu sempre tenho dito para vocês, motivação. A motivação desse homem parece que se centra mais nas suas próprias ações do que ele tem um relacionamento com Deus. Se você analisar aqui a fala desse homem, ele está mais preocupado em externar o que ele faz do que ter um relacionamento íntimo com Deus. E eu vou dizer para você, tem muitas pessoas que procuram seguir toda a regra certinho. Aí quando ela não vê o outro seguindo, ela fala, você é ralé. Não se mistura com essas pessoas, se afasta, porque ela acha que ela é mais santa do que aquele outro. Eu faço isso, esse não faz, então não vou me misturar. Se Jesus chegasse e vivesse nesses dias aqui, certamente seria crucificado de novo por moralistas religiosos. Moralistas religiosos, que procuram obedecer a lei, obedecer tudinho certinho, mas isso ensoberbece o seu coração e eles acham que são melhores do que os outros que não fazem o que ele faz. Aqui nós temos um homem que segue todos os rituais. E outro que era um publicano. O que é um publicano? O publicano era um cobrador de impostos, que era considerado pelo povo como um traidor. Por quê? Porque Roma invadia os países e pegava um do seu povo ali e falava, ó, cobra imposto do teu próprio povo aí, você tira o nosso e o resto que você pegar é para você. Resumindo mais ou menos o que é um publicano é isso. Então ele era como um espião, um traíra. Ele era considerado como um traíra. Alguém que o povo rejeitava. E aqui nós temos um publicano, um cara queimado na sociedade, um cara Zé ninguém para o povo dele. E o Senhor Deus, esse saiu justificado. Mas o que se achava bom demais foi reprovado. Por quê, irmãos? Ei, você pode fazer um monte de coisa. Mas a partir do momento que você faz isso, e isso te deixa pensar que você é melhor do que aquele outro que não faz, você é um fariseu hipócrita. Você não está agindo diferente nenhum desse homem aqui. Eu posso orar 10 horas e Deus aceitar, mas a partir do momento que eu chego e falo, eu oro 10 horas,
Você ora quantas? Não dou conta, eu oro 15 minutos, já estou morrendo de cansado, parece que é um peso. Mas Deus sabe que esses 15 minutos eu dou o meu melhor para Ele. Eu vou dizer para você, eu posso orar 10 horas e a minha oração não passar do teto. E eu posso fazer uma oração sincera, onde eu estiver, como Neemias fez diante do rei. Uma oração rápida, mas sincera, porque ele era um homem de intimidade com Deus. E Deus rejeitar aquele que ora 10 e aceitar aquele que faz uma oração de Neemias rápida, porque tem intimidade com Deus. O fariseu, ele é o tipo de pessoa que ele está mais preocupado no seu relacionamento exterior, mostrar para as pessoas exteriormente, do que a sua vida de intimidade com Deus. Ele está se relacionando com Deus, mas ele não está se relacionando da forma correta. No entendimento da maioria das pessoas, essas são as duas formas de se relacionar com Deus. Quando nós olhamos para a primeira, esse homem que rejeitou, esse fariseu, ele representa dois tipos de pessoas que se relacionam com Deus. Os que rejeitam a Deus, ele tentando ser seu próprio salvador, e ele está tentando obedecer a Deus, mas a motivação dele é errada. Ele está tentando obedecer às leis de Deus, os rituais, os mandamentos, porém, a motivação desse homem está errada. Ele não está obedecendo da forma correta. Ei, você vai ver muitas pessoas hoje que estão desviadas, porque acharam que eram cristãos, mas eram apenas moralistas religiosos. Ei, toda vez que você se relaciona com Deus baseado no moralismo religioso, a tua fé vai morrer. Você vai morrer. Você não vai conseguir caminhar. Porque cansa. A religião cansa. Se tem, muitas vezes a pessoa está cansada, sabe por quê? Porque às vezes ela está seguindo a religião. Porque Jesus disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não disse para nós buscarmos religiões, ele disse, venham a mim. Tinha religião naquela época? Tinha. Mas Jesus não falou, sigam religião A, B ou C. Ele falou, vinde a mim. O cristão segue uma pessoa, ele não segue uma religião. Por isso nós não somos chamados de budistas, porque nós não seguimos Buda. Nós somos chamados cristãos, porque nós seguimos Cristo. Mas tem muitas pessoas que estão achando que estão seguindo Cristo, estão seguindo outras coisas e não a Cristo. Então, irmãos, é muito importante que nós saibamos que nós podemos rejeitar a Deus com as nossas atitudes de desobediência, rejeitar a Deus achando que nós somos nosso próprio Salvador, e também nós podemos rejeitar a Deus por meio da religião. Tentar nos relacionar com Deus por meio da religião, mas não conseguirmos. E religião, se nós formos no original, que é grega, a palavra é religare. Ela quer dizer o quê? É uma tentativa humana de religar o homem a Deus. A religião, a intenção original da palavra é religar o homem a Deus. Só que toda vez que você vai ver na Bíblia que fala de religião, não é de forma positiva. Por quê? Por que não é de forma positiva? Porque a base da religião, você quer saber o que é a base da religião? A base da religião é o quê? Eu obedeço a Deus e aí eu sou aceito por Ele. Ah, pastor, mas está certo, eu tenho que obedecer. Tem, claro, mas está errado. A base da religião diz assim, não, você já ouviu aquela pessoa falar assim, ei, você precisa parar de fumar, parar de usar droga, parar de prostituir e vir para a igreja. Já ouviu alguém falando assim? Religioso. Essa é uma pessoa religiosa. A base da religião é isso. Eu obedeço e sou aceito. Mas existe uma terceira forma de se relacionar com Deus, e é a forma única e correta de se relacionar com Deus. Quantos querem se relacionar corretamente com Deus? Então eu vou te apresentar aqui para você, baseado na Bíblia, não nos meus achismos, no que eu penso, no que eu acho, não, baseado na palavra de Deus, a forma única e correta de se relacionar com Deus, que é o Evangelho. O Evangelho. Quando Jesus olha para aqueles dois homens orando, ele vê o fariseu rejeitando a Deus, tentando ser seu próprio Salvador, e agora ele olha para o outro, um publicano. E Jesus fala desse publicano. E ele diz, o verso 13 diz assim, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Olha a diferença na oração desses dois homens. Olha a diferença na oração. Então, a primeira coisa que nós olhamos na oração do publicano
é que ele sabia que ele necessitava desesperadamente da misericórdia de Deus. Ao contrário do fariseu, o publicano não confiava nas suas obras. Ao contrário do fariseu, ele reconhece a sua dependência da graça de Deus. Quantas pessoas na caminhada estão cansadas porque fizeram e nunca conseguiram o que queriam e elas se frustram e desanimam. Sabe o que estava acontecendo? Estava seguindo a religião. Porque na religião, você faz para receber. E se você não recebe, você se frustra. Com certeza você conhece alguém assim, que já se frustrou, desanimou e até desviou-se dos caminhos do Senhor. Esse publicano, ele é um homem que é humilde. E você vai ver por toda a Escritura, Deus dizendo sobre a humildade. Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. A humildade antecede a honra. Antes da queda eleva-se o coração. Mas muita gente confunde humildade com pobreza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes você vai ver as pessoas indo num lugar pobre, ela fala, uma casinha bem humildezinha. Não, é uma casa de uma pessoa pobre. Porque humildade não tem nada a ver com pobreza ou riqueza. Humildade é uma atitude do coração. Humildade, Andrew Murray dizia assim, humildade é aquela característica que quando você diz que tem, você já perdeu. O humilde não diz que ele é humilde. O humilde, pelo contrário, assim como esse homem, esse publicano, ele diz, eu sou um pecador, eu preciso da graça de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus. E ele é tão ciente disso que ele não tem coragem de levantar os olhos aos céus, porque ele sabe do seu pecado. E isso leva ele a se humilhar. Então, no Evangelho, reconhecemos que somos aceitos por Deus. Na religião, você é aceito pelo que você faz. No Evangelho, você reconhece que é aceito por Deus e não pelos seus méritos. Não é pelo que você faz, não é pelo que eu faço, mas na religião é assim. Não tem aí, você faz isso, faz aquilo outro, faz uma campanha assim, aí Deus tem que te dar, viu? Faz isso, Deus tem que te dar. Religião. E quando Deus não dá, a pessoa fala, mas eu estou fazendo tanto e Deus não está me dando nada, não estou sendo abençoado, o que está acontecendo? Eu oro, eu jejuo, eu faço e eu não estou conseguindo a minha bênção. A religião, ela é muito sutil. Então, irmãos, no Evangelho, nós reconhecemos que somos aceitos por Deus, não por nossos próprios méritos, mas por meio da fé na obra redentora de Cristo. Por meio da fé na obra de Cristo, não na sua, não na minha obra, mas na obra do Rei e Salvador Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. O que ele diz lá, Marielle? Abre para nós aí, por favor. Efésios 2. Pelas tuas obras vocês são salvos? Não. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O verso 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Não de obras, não é pelo que eu faço. Eu posso orar, jejuar, dar o dízimo de tudo, frequentar o templo, fazer tudo. E mesmo assim eu sei estar rejeitando a Deus. Porque aqui nós vemos um homem que estava fazendo isso, irmãos. Jejuando 2 vezes na semana, orando, ele faz para se aparecer. Então, eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui que vão diferenciar religião de evangelho, além do que eu já falei. E é muito importante que nós, que somos chamados cristãos, compreendamos isso. Porque tem muitas pessoas seguindo a religião e não Cristo. Tem muitas pessoas que estão seguindo a religião e a ponto que Jesus, no dia do juízo final, vai dizer para muitas pessoas, eu nunca te conheci. Porque a religião é uma tentativa humana de religar o homem a Deus. E o único que pode religar-nos a Deus é Cristo. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A religião não consegue nos ligar a Deus. A religião não tem essa capacidade. Então, vejamos alguns princípios de uns e de outros, e nós vamos ver que os princípios da religião e os princípios do evangelho são totalmente opostos. São totalmente opostos. A base do evangelho, como eu disse anteriormente, só para repetir, eu sou aceito por Deus por meio da obra de Jesus, por meio da obra de Cristo. Então, eu obedeço. O evangelho é assim, eu
creio, eu sou aceito por Deus, melhor dizendo, Deus me aceita, porque nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. O homem pecou, mas quem veio de encontro ao homem? Foi o homem que foi de encontro a Deus ou Deus que veio de encontro ao homem? Foi Deus que fez. Lá no Éden, Adão pecou, quem vai primeiro em busca de quem? Foi Adão que foi buscar a Deus em arrependimento? Não, foi Deus que veio até Adão. Você e eu não estaríamos aqui se Deus não tivesse vindo até nós. Então você foi aceito enquanto você ainda era inimigo de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o Evangelho, a base do Evangelho é: eu sou aceito, acredito na obra de Cristo, então eu obedeço. Esse é o Evangelho. Mas a religião diz o quê? Eu obedeço, Deus me aceita, me abençoa e me leva para o céu. A religião diz isso: eu obedeço a Deus, eu vou obedecer a Deus, Ele me recebe, aí Deus vai me aceitar. Então eu tenho que fazer tudo certinho para Deus me aceitar. É por isso que você vai ver muitos crentes falando assim: você tem que parar com isso, parar com aquilo outro, para você ser aceito por Deus. Só que eu vou dizer para você, um escravo consegue a alforria se o seu senhor não disser você está livre? Ei, uma pessoa só é salva porque a salvação vem do Senhor. É por isso que o cristianismo é uma fé que sempre vai contra as outras religiões do mundo. A ponto de, na época que Jesus esteve aqui, logo após Jesus, os pais da igreja, os apóstolos e sequentemente, eles eram chamados de ateus. Os cristãos eram chamados ateus. Sabe por quê? Porque todas as religiões ali tinham seus templos, seus sacerdotes, seus sacrifícios, e aí chegava para um cristão: e aí, onde é o seu templo? Nós não temos templo. Ué, mas como assim? O judeu tem o templo dele, os seguidores de Astarote têm o templo deles, o de Baal tem o templo deles, e vocês? Não, nós não temos o templo. Jesus é o nosso templo, e nós somos o templo do Senhor também. Tá, mas então quem é o teu sacerdote? Agora, o nosso sacerdote está no céu. É Jesus o nosso sumo sacerdote. Mas os teus sacrifícios agora, nós matamos aqui nossos animais, nossas ovelhas, nossos bodes e sacrificamos aqui o de vocês. Não, agora nossos sacrifícios são sacrifícios espirituais. Coração quebrantado, contrito. E eles eram chamados de ateus, porque eles não tinham nada daqueles outros. Você sabia que os primeiros cristãos não tinham nem música nos cultos deles? Porque eles queriam se afastar de todas aquilo que parecia com outras religiões. A música foi introduzida no meio cristão com Gregório. Por isso que você vai ouvir falar dos cantos gregorianos. Já ouviram falar dos cantos gregorianos? Gregório começou a introduzir no meio do cristianismo a música. Mas os primeiros cristãos, eles queriam se desvincular de todas as religiões, judaísmo, as outras religiões todas lá, que eles não tinham nem música nos seus cultos. Então, na religião, irmãos, a pessoa pensa assim: não, eu tenho que obedecer a Deus para Deus me aceitar. É por isso que você vai ver muitas pessoas pagando penitência, fazendo isso e aquilo outro, né, para Deus aceitar ela. E aí, se Deus aceita, Ele me abençoa. É por isso que você vai ver muita pessoa falando assim: você está passando aí, você não está devolvendo teu dízimo. Viu? Você já ouviu pessoa dizer isso? Mas eu conheço pessoas que são fiéis dizimistas. Pessoas honradas, pessoas íntegras, pessoas que realmente são cristãos verdadeiros, e muitas vezes passa por luta. Na Bíblia tem um homem chamado Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal e perdeu tudo. Muitas pessoas podiam dizer: o devorador, Jó. Os amigos de Jó falou isso: é o devorador, está roubando você foi injusto. Se o próprio Deus justificou Jó, então tem muita gente que é rápido em apontar o dedo e falar que a pessoa está passando alguma coisa, é por causa que ela não está cumprindo os princípios. Isso é religião, irmãos. Porque a religião você tem que fazer para Deus te aceitar. E se você der uma coisinha assim, Deus vai vir com o chicote e chlap em você. Essa é a religião. O princípio do evangelho é: por causa da obra de Cristo, Deus me recebe. Não é por causa do que eu faço, que eu deixo de fazer ou não. É por causa de Cristo que eu sou aceito, por causa da obra dele. Então, se ele me aceita, ele me adotou como filho, ele me abençoa e ele vai me levar para o céu. Então, baseado nisso, baseado no fato de eu saber,
eu era inimigo de Deus, mas Deus veio até mim com sua graça e misericórdia, me resgatou, me arrancou do reino das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, me aceitou, me adotou, me santificou, me salvou e vai me levar para o céu. Baseado nisso, então eu vou viver uma vida de obediência, porque o que Ele fez por mim vai me levar a obedecer. Não é o que eu faço, é o que Ele fez, é o que Ele fez. É o que Jesus fez. Por isso, nós não somos chamados judeus, nós não somos chamados budistas, nós não somos chamados... Não, nós somos cristãos, por quê? Porque Cristo é o centro. Se você crê em outra coisa além de Cristo, que Cristo não é suficiente para você, eu quero dizer para você, você não é cristão. E se você não é cristão, você ainda precisa de um Salvador. Ou está tentando ser o seu próprio. Porque o cristão verdadeiro, ele não se gloria de nada do que ele faz. Ele sabe que ele é um miserável, pobre, cego, nu, desgraçado que merecia o inferno, mas Deus o amou de tal maneira que enviou seu Filho para morrer na cruz por ele, resgatou ele do reino das trevas e o trouxe para o reino da luz, adotou ele como filho. E diante disso, então agora eu vou viver a lavonté. Não, diante disso, quem realmente entendeu isso, vai obedecer a Deus de todo o seu coração, a ponto de morrer por Cristo. Então tem pessoa que diz, é tão difícil obedecer. Não entendeu a cruz. Não entendeu a cruz. Quando você olha para a lei, você vai ver que lá requeria dízimo, oferta, primícia. Quando você olha para Atos, os discípulos que entenderam o que Jesus fez, dava tudo, entregava aos pés dos apóstolos, falavam, nós vamos servir, nós vamos sair para o mundo, nós vamos dar nossa vida por Jesus. Nós vamos morrer nas fogueiras, nós vamos ser devorados por leões, mas nós queremos isso porque nós queremos honrar o sacrifício do Cordeiro. Então, irmão, uma pessoa que tem dificuldade no mínimo, tem muitas pessoas que acham que são cristãos, mas são religiosos. Muitas pessoas. Porque quando você se relaciona baseado no amor, isso não cansa. Quando você se relaciona baseado no amor, isso é prazeroso, você tem prazer de estar com uma pessoa amada. Você tem prazer de estar na casa da pessoa amada. Eu vou dizer para você, eu amo estar na minha casa, porque a pessoa que eu mais amo nessa terra está lá comigo, que é a minha esposa. Mas eu vejo pessoas que dizem, eu sou cristão, eu amo Jesus, mas não ama a casa dele, não ama a comunhão com ele, não ama estar com ele, não ama estar com os irmãos que ele também salvou e colocou ali para ajudar uns aos outros. É uma contradição, não é verdade? É uma contradição. Então, se você olhar para a Bíblia inteira, irmãos, você vai ver que o Evangelho está desde Gênesis a Apocalipse. O Evangelho está ali. E um exemplo claro disso é quando Deus liberta Israel. Deus liberta a nação de Israel, envia Moisés para libertar. Se você abrir sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 2, olha o que Deus diz. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Volta para o 2, por favor. O que vem primeiro? O mandamento ou Deus vindo até eles e libertando eles? Evangelho. Deus liberta eles e depois fala para eles obedecerem. Mas nós temos a tendência, não, eu tenho que obedecer para me ser aceito. É por isso que muitas vezes as pessoas pensam assim, rapaz, essa semana eu não consegui cumprir a minha meta de fazer o que eu tinha que fazer, e aí ela fica mal com Deus, fica mal, e se sente assim condenada. Eu vou dizer para você, temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós estamos pendendo para a religião. Romanos diz assim, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem muitas pessoas que são cristãs e ficam se acusando do seu passado. Ela está voltando no trono do julgamento direto. Toda vez que você se condena por algo que você passou lá atrás, você está voltando no julgamento. E eu vou dizer para você, para o cristão, Jesus já foi julgado no nosso lugar. Então agora não há condenação para mim mais. O que eu fiz lá atrás, Jesus já foi julgado no meu lugar, eu fui perdoado. Por que eu vou voltar de novo, remoer o meu passado, se Jesus já o perdoou? Então, quando você olha para Israel, Deus escolhe eles, resgata eles, e então Deus fala, agora vocês me obedeçam. O Evangelho é assim também, irmãos. O Senhor nos escolhe, nos aceita, nos limpa, nos salva, nos purifica, nos santifica, e a partir daí nós obedecemos. A religião não diz, você tem que fazer tudo isso para você ser aceito por Deus. A religião diz isso. Deus não fala para eles assim, aqui estão meus mandamentos, se vocês obedecer, eu vou salvar vocês. É isso que Deus fala para eles? Não. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, porque eu tirei vocês, eu sou o Senhor de vocês, eu sou o Deus de vocês. Então, diante disso, meus filhos,
me obedeça. Na cruz nós vemos Deus falando, eu enviei meu filho para morrer por você, para salvar você, para pagar o preço que você jamais conseguiria, para viver a vida que você nunca ia conseguir viver, para morrer a morte que você merecia. Então, diante disso, me obedeça. Diante do que Deus fez, quando você tem clareza disso, da maravilha, da obra de Cristo na cruz, servir a Cristo para você é uma alegria constante, porque você é grato, não é um peso. E eu vou dizer para você, se servir a Deus é um peso para você, se vir à igreja é um peso para você, se fazer algo que Cristo manda é um peso para você, faça uma avaliação nessa noite se você não é um religioso. Porque nós olhamos lá para Davi, um homem que podia ter sido apedrejado por causa do seu pecado, que encontrou graça, mesmo vivendo no tempo da lei. Davi disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista diz. Então, irmãos, eu coloquei aqui uma ilustração para nós analisarmos bem esse fato. A diferença entre a religião e o evangelho. Imagine duas pessoas que frequentam a mesma igreja. Uma vive pelo evangelho, outra vive pela religião, na mesma igreja. O religioso diz, se eu viver bem, corretamente, se eu orar a Deus, Ele vai me abençoar. Aparentemente essa frase não está errada, não é verdade? Aparentemente, porque na sua base ela está. Porque esse homem está dizendo que Deus vai abençoar ele, porque ele está orando, porque ele está fazendo. Então eu estou barganhando com Deus. Eu faço, Deus me abençoa. Eu faço, Deus me abençoa. E quando eu faço e Deus não me abençoa, eu me frustro, e aí eu me emburro, aí eu não oro mais, porque eu orei e Deus não me abençoou. Essa é uma pessoa que está lá, sentada no banco da igreja. Mas a outra, que vive, que entendeu o evangelho, ela pensa assim, ó, Senhor, não é pelo que eu faço. Eu posso orar muito, Senhor. Eu amo orar muito, porque eu amo estar na Tua presença. Mas não é pelo meu muito falar, não é pelo meu muito fazer. É pelo que o Senhor fez. É pelo que o Senhor fez. Não é por mim, Jesus. Não é pela minha obra, não é por eu pregar, não é por eu cantar, não é por eu tocar. E por isso, porque toda vez que eu abro a minha Bíblia, em João 3,16, a palavra diz que Deus me amou de tal maneira que enviou seu Filho para morrer por mim, e Ele me trata como seu filho. Então, diante disso, eu vou viver uma vida que te agrada, porque eu não quero ferir o coração do meu amado. Está vendo a motivação? É por isso que vocês não vê eu cobrando algumas coisas aí que muitos cobram. Porque eu posso falar para você não fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas lá dentro do teu coração você quer fazer ainda. Agora, quando você ama a Deus, não precisa o pastor chegar e te cobrar. Sabe por que você vai deixar de fazer ou fazer? Por amor àquele que morreu na cruz por você. Porque quando um homem e uma mulher entendem o que Jesus fez por eles, se é uma mulher, ela vai olhar no espelho e ela vai falar, Espírito Santo, essa roupa te agrada? Senhor, o homem vai olhar no espelho e falar, Senhor, eu estou me portando como o Senhor quer que eu me porte. Senhor, porque o Senhor me amou tanto, eu não quero te entristecer, Senhor. Porque o Senhor me amou tanto, eu quero fazer o meu melhor para Ti, eu quero orar mais, eu quero me santificar mais, porque eu quero Te agradar, eu quero Te honrar, eu quero que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Me lembrei de uma história dos morávios. Talvez vocês já ouviram uma canção aí do Diante do Trono, que nela fala isso. Os morávios foram os irmãos que tiveram um avivamento na Morávia lá, e certo dia, dois jovens, eles descobriram que tinha uma ilha, onde o homem era incrédulo, totalmente incrédulo, não aceitava nenhum cristão e pregar o evangelho lá de jeito nenhum, um homem que tinha muitos escravos, e a única forma de entrar lá era se tornando um escravo, não podia entrar ninguém lá naquela ilha. Aí aqueles dois jovens falaram, então, nós vamos nos tornar escravo para ir pregar o evangelho lá dentro daquela ilha. Aí todo mundo chegou e falou, mas vocês são loucos, vocês nunca mais vão ver a sua família, vocês nunca mais vê seus pais, ninguém, vocês vão ficar escravos para o resto da vida. E a resposta deles virou canções até hoje. A resposta deles assim, nós estamos fazendo isso para que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Você vê como que é diferente? Quando você entende o que Jesus fez, você quer fazer o teu melhor para Ele. Você não vem orar porque o pastor te cobra. Você não lê a Bíblia porque o pastor te deu lá um plano de leitura anual para você ler. Você ora porque você quer ter comunhão com aquele que morreu por você. Você lê Bíblia porque você quer ouvir a voz dele falando com você. Você quer ouvir a direção dele para a tua vida. Você quer ter comunhão com ele. Mas é muito sensível essa linha entre religião e evangelho.
Nós podemos estar praticando a religião e achar que estamos seguindo o Evangelho. Quando nós olhamos na superfície, nós vemos essas duas pessoas sentadas nos bancos e às vezes fazendo até as mesmas coisas, orar, por exemplo, mas na superfície apenas. Quando você aprofunda mais um pouco, quando você olha para o coração, se nós pudéssemos olhar para o coração, mas Deus olha, quando pudéssemos olhar para o coração dessas pessoas, nós íamos ver que há muita diferença. Ambas oram, ambas ouvem o sermão, ambas as pessoas fazem anotações, ambas doam seu dinheiro, ambas as pessoas frequentam o culto. Aparentemente, essas duas pessoas que eu estou usando como ilustração são iguais, aparentemente são iguais. Porém, a motivação pelas quais elas farão as coisas são totalmente opostas. Totalmente opostas. Um faz por medo ou para receber alguma coisa em troca. O outro faz por amor e gratidão. Uma pessoa faz porque ela quer alcançar alguma coisa. Tem até música aí, né? Me dá minha bênção, me dá minha bênção, me dá minha bênção. Eu vou orar para buscar minha bênção. Eu vou orar para buscar minha bênção. Eu quero minha bênção, quero minha vitória, me dá vitória, me dá vitória. O outro, graças, graças, Senhor. Motivação. Um faz por medo. O religioso pensa assim, rapaz, eu tenho que fazer tudo certinho, senão Deus vai me mandar para o inferno. O religioso pensa assim, o que crê no Evangelho, o que realmente entendeu a cruz, ele vai dizer, porque o Senhor Deus me salvou, eu estava perdido, eu era um tição na porta do inferno, já pronto para ser queimado, porque Ele me salvou, eu faço o que faço com amor e alegria. Uma pergunta retórica, não responda para mim, responda para você. Por que você faz o que faz? Há gratidão e amor ou há medo, anseio por recompensa? Religiosos sempre fazem por medo ou para receber favores de Deus. O religioso diz, eu preciso ir para o céu, eu preciso de resposta às minhas orações, eu preciso que Deus me dê coisas, eu preciso. Se eu viver de maneira correta, Ele vai me dar. Se eu fazer tudo certinho, Deus vai me dar tudo que eu quero. Aí quando chega a adversidade, quando a doença bate na porta, quando a situação financeira não vai bem, ele fala, por que Deus? Eu estou fazendo tudo certinho, o Senhor não me abençoa. O que tem clara compreensão do Evangelho, ora mais agradecendo do que pedindo. Ele ora mais rendendo ações de graças a Deus do que pedindo para Ele. E quando ele pede, ele não pede para si, ele pede para os outros. Por quê? Vamos ver a resposta lá em Efésios 1:3. A resposta porque essa pessoa ora assim. O apóstolo Paulo diz lá para nós, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você sabe por quê que um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus é grato? Porque ele não ora para ser abençoado, ele ora agradecendo porque ele já foi abençoado. Ele é uma bênção, ele é um abençoador, ele é abençoado por Deus. Por quê? Porque ele encontrou o tesouro de grande valor que é Cristo Jesus, seu Salvador e Senhor. Nele habita o Espírito Santo. Então, ele pode perder tudo nesse mundo, mas ele tem o maior tesouro dentro de si, que é a presença do Deus vivo. Ele sabe que em Cristo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ele pode estar passando pela pior adversidade, como enfrentar um coliseu cheio de leões, como ir para a fogueira, ou como nosso irmão Joelson disse aqui dos irmãos perseguidos, cantando dentro das cadeias nos países onde há perseguição, louvando a Deus mesmo, sofrendo abusos, espancamentos, açoites. Esses irmãos, eles são testemunho para nós que eles entenderam o Evangelho e eles não se preocupam, eles não temem a morte, porque eles sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo as piores coisas. A ponto de lá atrás, um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, dizer assim, o sangue dos mártires é semente para o Evangelho. Quanto mais cristãos eram mortos, mais o Evangelho crescia. E hoje, raramente você vê um crente falando, quem me dera morrer por Jesus. As pessoas não querem morrer nem para o seu orgulho, imagine morrer para Cristo. Não morre nem para o seu orgulho, não tem coragem de pedir perdão, de perdoar, imagine morrer para Cristo.
eu fico imaginando quantas pessoas vão ter uma surpresa tão ruim no dia do juízo final. Quantas pessoas vão chegar diante de Deus, ele vai falar, você nunca foi meu discípulo, você era o teu próprio Deus, teu próprio Salvador, você fazia o que você queria, eu ordenei para você fazer isso, você não fez, e quando fez foi para benefício próprio, você não entendeu a cruz do meu filho. Pergunte para a pessoa do teu lado, você já entendeu a cruz? Então, o cristão, o discípulo de Jesus, essa pessoa que entendeu o Evangelho, ele vive de forma grata. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele foi adotado. Ei, nós não éramos filhos, nós éramos criatura. Mas ele nos adotou como filhos, então se ele me adotou como filho, filho tem herança. Então eu não preciso ficar mendigando o pão desse mundo, porque agora o meu Salvador, o Rei do Universo, controla todas as coisas, ele vai dar tudo que eu preciso. Pode não dar tudo o que eu quero, mas vai dar tudo o que eu preciso. E isso me leva a descansar no meu Deus e agradecer Ele. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, o Senhor diz. Mas quantas vezes nós vemos pessoas ansiosas. Aí o Senhor Deus diz lá para Pedro, através de Pedro, lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Se você é filho, ele cuida de você. Se você é filho, ele te sustenta. Se você é filho, ele te guarda, ele te protege. Se você é filho, você tem herança. Não essa herança perecível e corruptível, mas uma herança imarcessível guardada nos céus, que o Senhor Deus foi preparar para nós. Por isso eu vou dizer para você, irmãos, quem vive pelo Evangelho, tem os olhos postos nas coisas eternas. Quem entendeu a cruz, as coisas desse mundo para ele perde todo o valor. Os seus olhos estão postos na eternidade, porque o apóstolo Paulo diz para nós assim, se nós buscamos a Cristo somente por esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E quantas pessoas estão buscando a Cristo só para ter uma vida boa nessa terra? Quantas pessoas estão buscando a Cristo só para sua conta bancária aumentar, ou para ser bem visto? Estão buscando a Cristo só para alcançar um favor de Deus, alguma coisa que elas querem? Mas a palavra de Deus diz que quando nós entendemos realmente a cruz, entendemos o Evangelho, nós somos gratos, até mesmo pelas tribulações. Porque sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? Nós temos que ter cuidado para nós não nos tornarmos religiosos. Porque é muito fácil nós estarmos dentro de uma igreja, cultuando a Deus, jejuando, dando dízimo de tudo, e mesmo assim sermos reprovados pelo Senhor. Então, irmãos, eu gosto de terminar sempre os meus sermões fazendo perguntas. E eu queria deixar essas perguntas para nós nessa noite. De que maneira nós nos relacionamos com Deus? Você se relaciona com Deus por amor ou por obrigação, medo e necessidade? Porque tem pessoas que se relacionam com Deus por obrigação, por medo ou por necessidade. Não é dessa forma que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Somos daqueles que rejeitam a Deus, nos relacionamos com Deus baseado na nossa obra e desempenho, ou seja, pela religião. Estamos nos aproximando de Deus da única e correta maneira, que é o Evangelho. Como nós estamos nos relacionando com Deus? Uns rejeitam, outros tentam se relacionar com Deus por meio da religião. Mas eu vou dizer para você, a única maneira de nós nos relacionarmos corretamente com Deus é o Evangelho. A boa nova, se você crê na obra de Jesus, se você ter fé no Filho de Deus, Ele já pagou a tua conta lá. A dívida foi paga. A palavra de Deus diz assim que Ele pegou a escrita de dívida que constava contra nós e fez o quê? Cravou na cruz. Ei, a minha dívida era muito grande. Mas o dia que Jesus me resgatou, Ele falou, Giovanni, tua dívida é grande, cara. Tua capivara é gigante, menino. Mas eu te amo. Dá aí essa dívida. Você não vai conseguir pagar ela nunca.
e Ele cravou na cruz, Ele falou, eu paguei o preço por você. Por isso eu posso descansar meu coração e dizer, Jesus, se o Senhor quiser me levar hoje, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Por quê? Porque eu sei que eu sou inocente. Não porque eu sou bonzinho, porque eu sou bom, porque eu faço, não, porque Jesus me inocentou. Jesus me justificou. É por Ele. Por isso que nós cantamos, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quando você tem essa convicção, esse entendimento do teu coração, irmão, você jamais vai querer sair dos pés de Jesus. Você vai fazer igual aquela mulher que era uma prostituta, que foi perdoada, e ela falou, vou fazer alguma coisa para me agradar a Ele, eu quero fazer alguma coisa. E ela chega e pega um vaso caríssimo de alabastro, chega e quebra aos pés de Jesus, unge a cabeça e honra Ele. Sabe por quê? Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Então se você não ama muito é porque talvez você não sabe o tamanho do teu pecado, o tamanho do perdão que Deus derramou sobre você. E você precisa fazer o quê, pastor? O que eu faço então, pastor? Olhe para a cruz. Olhai para Ele e sereis iluminados. Olhe para Jesus. Vá buscar conhecer Jesus. Se envolva com Jesus, se envolva com o Evangelho, com a Palavra de Deus. Vá buscar no Espírito de Deus, Espírito Santo. Ore ao Espírito Santo, me revela Jesus, Espírito Santo. E a minha oração nessa noite, irmãos, para nós terminarmos, é que o Espírito Santo de Deus nos guie para uma compreensão mais profunda do que é o Evangelho. Hoje, infelizmente, está sendo necessário pregar o Evangelho aos que se dizem evangélicos. Porque muita gente não entende o Evangelho. Não entende. Que o Espírito Santo nos guie para uma compreensão mais profunda do Evangelho, nos capacite a vivermos de acordo com essa boa nova. Porque Evangelho é isso, boa notícia. A boa notícia é que nós estávamos todos condenados, merecíamos o inferno, mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para morrer no nosso lugar, pagar a nossa dívida, viver a vida que nós não conseguimos viver jamais e nos dar direito à salvação. Diante disso, se você tem uma clara compreensão disso, se realmente você entender, pode ter certeza, servir a Cristo vai ser a coisa mais maravilhosa para você. Amém? Coloque sobre os seus pés, que nós venhamos a compreender o Evangelho, buscar do Espírito Santo essa ajuda, e para que nós sirvamos ao Senhor Deus, não por medo ou por obrigação, mas por amor, gratidão, pela graça que foi derramada em nossas vidas. Amém?